O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste tempo de preparação para a celebração do Natal, a palavra de Deus nos convida constantemente à conversão, a uma vida nova, para que o Senhor nos encontre preparados, para que o encontro com Ele seja um encontro feliz, seja de fato uma festa. Que nós encontremos o Senhor com roupas novas, isto é, com uma vida nova, para que nós o acolhamos em nossa vida. E assim o Natal aconteça na nossa vida e seja um momento de alegria. E o Senhor nos convida continuamente para fazermos parte deste reino que Ele veio anunciar. Mas para que nós façamos parte deste reino, é necessário termos o coração aberto, é necessário estarmos dispostos a fazer essa mudança em nossa vida. E o convite que Jesus nos faz hoje no Evangelho que nós ouvimos é justamente, mais uma vez, um convite à conversão, à mudança de mentalidade. Jesus se dirige aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Aos chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, isto é, as autoridades religiosas, aquelas pessoas que conheciam bem as Escrituras, aquelas pessoas que ensinavam o povo como observar a lei, aquelas pessoas que tinham por obrigação de ser de exemplo para as outras pessoas. Porém, essas pessoas não foram capazes de colher o tempo de Deus, Deus que se manifesta através de Jesus, através do Cristo, Messias. Fizeram muita oposição a Jesus. Essas pessoas que desprezavam aquelas outras que eles consideravam gente indigna,
principalmente os cobradores de impostos, chamados pecadores públicos, e as prostitutas. Para essas pessoas, o reino de Deus estava fechado. Gente que, segundo a mentalidade deles, não podiam nem mesmo entrar no templo. Pessoas impuras. E acusavam Jesus de acolher essas pessoas, de estar na companhia dessas pessoas. E é por isso que Jesus faz essa pergunta para eles: o que vos parece? E diz: havia um homem que tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro e lhe disse: vai trabalhar hoje na vinha? E ele responde: sim, eu vou, mas depois não vai. Se dirige ao segundo e faz o mesmo pedido. E este segundo filho diz: eu não vou. Mas depois pensa bem, se arrepende e vai. E Jesus pergunta para eles: quem foi que fez a vontade do Pai? Aquele que respondeu sim e depois não foi, ou aquele que respondeu não, mas depois foi? E eles respondem: o segundo, que disse que não ia, mas depois foi. O primeiro disse que ia, mas apenas para, vamos dizer assim, dar uma satisfação para o pai. Mas na prática não fez aquilo que o pai lhe pediu. O segundo, embora parecendo rebelde, e num primeiro momento dizendo não ao pai, depois ele pensa e faz aquilo que o pai lhe pediu. Então Jesus conclui: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Portanto, os publicanos e as prostitutas, desprezadas por eles, pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, são essas pessoas que estão fazendo a vontade do Pai, porque são pessoas que de fato estão afastadas do reino de Deus, pela sua conduta, pelo seu pecado, dizem não a Deus. Mas quando Jesus começa a anunciar o reino de Deus, essas pessoas acolhem a palavra de Jesus, se arrependem dos seus pecados e começam a viver o ensinamento de Jesus. Começam de fato a fazer a vontade de Deus na prática da vida, convertendo-se, produzindo frutos, buscando uma vida nova. Enquanto que eles, os chefes dos sacerdotes, os anciãos do povo, embora conheçam as Escrituras, dizem que fazem a vontade de Deus, que põem em prática a lei, mas na verdade não é assim. Eles dizem de fazer a vontade de Deus, mas só da boca para fora. A fé que eles praticam é apenas uma teoria. Por isso, Jesus diz para eles que eles apenas cumprem a lei da boca para fora, mas eles não praticam aquilo que é mais importante, que é o amor e a justiça. Falam uma coisa, mas na prática fazem outra. Por isso Jesus diz que os publicanos e as prostitutas os precederão no reino dos céus.
Porque veio João até vós com o caminho de justiça. João veio à frente de Jesus para anunciar o advento do reino. Mas eles não acolheram, não acreditaram em João. Agora veio Jesus. Também Jesus é rejeitado por eles. Enquanto, fala mais uma vez Jesus, ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele e acreditam também em Jesus. Portanto, é uma chamada de atenção para nós sobre a nossa fé. Como nós estamos vivendo a nossa fé? Nós ouvimos a palavra de Deus continuamente, graças a Deus. Devemos ouvir essa palavra, devemos meditar a palavra do Senhor. Nós participamos das celebrações. Quantas pessoas neste período estão participando das novenas de Natal que são feitas nas casas e nas comunidades? Tudo isso é muito bom, é muito importante. Mas tudo isso deve nos levar a viver na prática gestos de amor, de misericórdia. Tudo isso deve nos levar a mudar de atitude nos nossos relacionamentos pessoais, a começar na nossa casa, na nossa família. Será que a palavra de Deus está nos levando a sermos melhores lá na nossa casa, nos relacionamentos familiares? Estamos nos convertendo para o diálogo? Estamos tendo mais paciência? Estamos nos dedicando mais às pessoas a quem nós devemos nos dedicar, ter mais atenção, mais amor, mais carinho? O esposo com a esposa, vice-versa, os pais com os filhos em relação aos pais. Será que no nosso local de trabalho nós estamos sendo capazes de dar testemunho da nossa fé em Cristo? Porque não é fácil hoje dar testemunho da nossa fé, dizer que nós somos cristãos, que nós somos católicos e que nós procuramos seguir Jesus Cristo. Porque quando nós nos encontramos em alguns ambientes, é difícil as pessoas aceitarem. As pessoas criticam aqueles que procuram seguir o caminho que Deus aponta para nós. Parece que as pessoas têm o direito e a liberdade de fazer o que bem entendem, até de fazer o mal, mas não aceitam que as pessoas tenham também o direito e a liberdade de fazer o bem, de fazer a sua opção religiosa por Cristo. Mas ser cristão, na prática, é enfrentar essas adversidades, esses adversários dos tempos modernos, para os quais tudo é permitido, menos procurar o caminho de Deus. Temos hoje o exemplo de uma virgem e mártir, Santa Luzia, uma santa tão popular entre nós. E ela é para nós este exemplo de constância e de fidelidade a Cristo. Luzia preferiu enfrentar a morte do que negar a sua fé em Jesus Cristo. Luzia se negou a contrair matrimônio conforme queriam que ela fizesse, porque descobriram que ela era cristã, ela tinha se consagrado a Cristo. Por isso mandaram Luzia, já que ela não queria aceitar o matrimônio, mandaram-na para um prostíbulo. Mas Luzia disse: se por fora mandas que meu corpo seja profanado,
minha castidade será honrada com dupla coroa. E Luzia foi martirizada pela espada, sendo assim decapitada por volta do ano 304. E nós, como nós fazemos quando alguém nos critica? Precisamos ter hoje essa constância, essa força interior que vem do próprio Jesus, para que nós sejamos também hoje testemunhas de Cristo em todas as circunstâncias. Ser fiéis a Cristo como Ele é fiel a nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.